A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos aqui para a nossa terceira aula deste curso tão precioso dos textos proféticos atuais de Ezequiel, capítulo 22 até o capítulo 39, mas bem, até o capítulo 38, porque o 39 a gente vai deixar para um outro tempo, embora a gente fale um pouquinho sobre ele. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Já estou vendo alguns amigos, alguns alunos já presentes. Louvo a Deus, daqui a pouco vou saudar a cada um, mas vamos entrar direto no nosso assunto que nós temos para compartilhar com vocês. Amém? Vou aqui pegar um elemento aqui da nossa aula e já volto em menos de um minuto, tá bom? Enquanto vocês vão entrando aí, vão se preparando, abrindo as vossas Bíblias, seus cadernos, tomando suas canetas para anotar e principalmente a sua apostila. Se você não tem a sua apostila, baixe a apostila, aí está. Quem adquiriu está muito satisfeito. Muito obrigado pelo carinho que vocês demonstraram, os que já têm a apostila e fizeram feedback, disseram, pastor, que bom, que maravilha esse trabalho. E quem realmente adquiriu está muito satisfeito. Foi um trabalho árduo a apostila. É um livro, né? Vocês sabem, eu chamo de apostila, mas porque não está configurada ainda como um livro. Mas é um livro. Um momentinho só. Com licença. Então, quem tem a oportunidade de comprar azeite, né? Comprar azeite. A mulher do profeta Eliseu, ela nunca podia imaginar que Eliseu estava guardando a riqueza, ou seja, o futuro dela estava no azeite que aquele profeta que trabalhava junto a Eliseu, que era o esposo daquela mulher, viúva de 2 Reis, ele estava guardando, armazenando azeite e deixou aquele vaso de azeite na mesa principal da sua casa. Quando ele morreu, a mulher foi reclamar com o profeta. Com muitas viúvas, depois que o homem de Deus que a acompanhou morre, elas dizem, meu marido não deixou nada para mim, né? Mas aquele homem havia deixado em secreto, no segredo, aquele vaso de azeite, que seria um elemento de milagre para que ela pudesse ter a sua aposentadoria, ela e os seus filhos, para que os quais não fossem vendidos como escravos, para que ela pudesse sobreviver. Então, quantas mulheres de Deus agora mesmo veem seu marido o dia inteiro trabalhando na obra de Deus e quando chega na hora delas conectarem ali com a mensagem, elas vão lá para o Face para poder ver mensagens do grupo da família, do grupo da fofoca, do grupo etc. Mas não dão valor, veja bem, não dão valor ao trabalho do profeta com quem elas vivem. Muitos líderes vivem essa frustração, muitos. Mas no dia da morte desse profeta, ou daquele profeta, ou até mesmo de uma profetisa, que é a serva de Deus, que também não é valorizada pelo seu esposo, elas vão procurar o vaso de azeite, elas jamais vão encontrar. Porque o segredo só pode ser revelado quando tem um amigo do profeta para dizer, tem um vaso de azeite lá na sua sala que seu marido deixou? Ali está seu futuro.
vai e negocia esse azeite. Então, quando as virgens loucas disseram, dai-nos do vosso azeite, as prudentes disseram, vai lá com a viúva do profeta. Vai lá com a viúva do profeta lá. Quem sabe ela pode vender azeite para você. A Bíblia diz que uma das qualidades, uma das pessoas que tem a qualidade de avareza, os avarentos, não vão entrar no reino dos céus. A última mensagem profética de Apocalipse, lá estão vários estilos de vida ali, e entre eles está o avarento, o avarento. Então você é avarento consigo mesmo, com a sua própria vida, com o seu próprio ministério, e você acha caro investir em você, coitado de quem vive com você na sua casa. Coitado dos seus filhos que vivem e dependem de você na sua casa. Você jamais vai entrar. Você vai fazer parte do grupo das loucas. Senhor, nós também fizemos milagres em teu nome. Não vos conheço. Porque as 10 eram virgens, as 10 estavam vestidas, de noiva, as 10 estavam vivendo, juntamente com as suas amigas, a expectativa da chegada daquele homem, né, que é o esposo, para tomar essas damas, né, para prepararem a vestimenta da sua esposa, como está escrito no Salmo 45, verso 6 em diante. Então, aqui exorto a cada um de vocês a terem esse privilégio de dizer, eu sou comprador de azeite e eu conheço quem vende azeite. E esse que vos fala é vendedor de sabedoria, embora eu esteja dando gratuitamente esta classe. Mas não pense que são muitos que dão valor, são poucos. Eles gostam de pagar caro para os grandes e mentirosos que estão vivendo aí no meio de vocês, mostrando segredos para ficar milionário, sendo que eles mesmos são pobres, cegos, nus e miseráveis. Uma das minhas alunas disse assim, pastor, paguei 30 mil reais para um coach para ele poder me dar aula, para como eu poderia, né, transformar a minha empresa numa empresa milionária. O homem sumiu com os 30 mil dólares, com 30 mil reais, e não deu nada para ela e nunca vai dar. E eu disse para eles, esses camaradas que estão por aí, e é impressionante como eles enchem os auditórios, eles cobram 2 mil, 3 mil reais no estádio, semi-estádio, e o grupo de pessoas imbecis, né? Como são imbecis, que estão à procura de facilidades, enchem os seus estados, pagam milhões para eles e eles simplesmente não dizem. Um professor de escola dominical do Marralézinho pode dar um curso melhor do que eles. Veja bem o que eu estou dizendo. Mas que bom que você está aqui, que bom que você hoje está na sua terceira classe comigo, nesse curso gratuito, em que você só tem que baixar a apostila. A apostila para você nos acompanhar. Que eu tenho aqui a apostila comigo. E hoje eu vou estar estudando com vocês, vou colocar aqui para poder abrir com vocês o capítulo 23, nós terminamos o capítulo 22, fiz um resumo desse ponto e mostrei que o capítulo 22 é Deus usando a nação de Israel para exortá-la com o objetivo de falar aos outeiros. Então ele usa a nação de Israel como modelo de abominação e juízo para as demais nações. Então ele coloca Jerusalém, em Ezequiel 1 até o verso 5, Jerusalém um motivo de propagação às nações de suas abominações, falando para a montanha que é dele, que é Israel, mas com o objetivo de alcançar as outras montanhas. Motivo de escárnio, vergonha diante das nações ao redor e das nações afastadas, como Portugal, como Brasil, como Angola, como Moçambique, que são as nações da língua portuguesa. Os juízos de prematuridade,
porque ela é culpada do sangue que derramou, é culpada da idolatria, do 1 ao verso 5. Do verso 5, 22, 5 ao 12, os príncipes que desprezaram seus pais, suas mães, oprimiram o órfão e a viúva, cometeram e comiam sacrifícios nas montanhas, os sacrifícios canibais, prática obscenas das suas obras. Aí do verso 21, capítulo 22, verso 21 ao 26, é a conspiração dos profetas e dos sacerdotes, e faz relembrar o capítulo 9, verso 24 ao 27, E ele diz que será atraída a cidade, que todo o povo hebreu que está espalhado pelas nações por causa das suas abominações, será atraído à cidade de Jerusalém para cumprir-se a abominação de Daniel, quando eles vão construir o templo, o terceiro templo. E eu tenho dito desde o princípio, e tenho dito e repito, e não tenho nenhum problema para repetir, que o objetivo dessas guerras atuais, agora que o presidente Trump, mais o primeiro-ministro de Israel, mais alguns outros países aliados que estão nessas batalhas aí, como aquele príncipe árabe chegou, anteontem ele chegou ao presidente Trump e disse: quem te deu autoridade para você fazer guerra nas nossas regiões? Da mesma forma como o falso profeta vai falar ao anticristo, quando o anticristo tiver tomado o poder sobre todas as nações, não somente sobre algumas nações, como o presidente Trump. Nós estamos vendo um avant-première de tudo aquilo que vai acontecer nesse período que nós chamamos a última semana das semanas de Daniel. E ele veio perguntar, esse árabe trilionário, quem foi que te deu autoridade para você fazer guerras nos nossos territórios? Mas você sabe aquele Jared, que é membro da família Trump, que está negociando com os árabes, com alguns dos islãs, está negociando com alguns países da Europa, que está negociando com alguns para que haja uma paz, e essa paz seja simbolizada pela edificação daquela região ali do Hamas, daquela região ali que foi destruída naquela guerra que Israel destruiu toda a parte, aquele território ali em que moravam aqueles palestinos, filisteus ali, que vocês sabem, a grande batalha de Hamas, que deu-se início por causa de alguém que falou lá dentro, na segunda mesquita, que estava atrás da mesquita de Omar, que está estabelecida no lugar do lugar santíssimo, que começou aquela guerra ali, desde aquele dia de agosto. E essa batalha está desde 2024 até agora, e essa guerra não para. Aí você pergunta por quê? Aí a minha resposta o objetivo é que para que haja uma paz. Uma paz. Então, por quê? Porque a Bíblia diz que depois que houver essa paz, então virá uma repentina destruição. Jesus fala disso em Mateus capítulo 24, e Paulo fala também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2 em diante, uma falsa paz, e então virá a repentina destruição. Então tem que haver essa paz. Então, esse presidente estadunidense está trabalhando em função de uma paz, mas que ele não tem ideia. Não pensa que ele tem, não. Não tem. Os católicos que estão trabalhando aqui nos Estados Unidos são fraquíssimos. São fraquíssimos. Os grandes católicos passaram já dessa vida e foram embora nesses últimos 10 anos. E os que ficaram são sensacionalistas, são pobres de Bíblia, não conhecem nada de escatologia, e muitos deles vêm lá de Santa Catarina, outros vêm lá do Paraná, outros vêm lá de São Paulo para ir lá ouvir esses homens, e eles não têm absolutamente nada a dizer. Então, o que eu quero dizer para vocês, tem que ter uma paz. O fruto dessa batalha
dessas guerras que vocês estão vendo agora é uma falsa paz. Número dois, o fruto desta guerra será a destruição da mesquita de Omar e da mesquita que está lá atrás, no lugar do lugar santo. São duas mesquitas. Eu estava falando isso para um grande amigo meu, de San Diego, que é o pastor Rubens, estava explicando para ele, estava me perguntando sobre se esse templo, o terceiro templo, vai ser luxuoso, e ele está me ajudando a fazer alguns desenhos. Então, eu estava explicando para ele, como estou explicando para vocês neste momento. Primeiro ponto é uma falsa paz. Segundo é a destruição da mesquita de Omar, mais a outra mesquita, que eu não consigo gravar o nome dela, mas que está lá plantada exatamente onde vai estar o lugar santíssimo. Porque a escatologia de Jesus, de Mateus 24, que começa em Apocalipse capítulo 6, verso 1, principalmente no capítulo 5, para o capítulo 6 até o Apocalipse 19, que é a escatologia de Jesus, não é a que nós estamos vivendo agora. Porque a que nós estamos vivendo agora é a de Mateus 24, 1 ao 14, que vai terminar num grande avivamento mundial de 40 dias. Porque se Jesus vier agora, ele não tem igreja para levar. Falta um avivamento. Se ele vier agora, ele vai encontrar exatamente os sinais que estão de Mateus 1 até o 14, que nós chamamos de princípio das dores. O princípio das dores, a igreja vai passar. Nós estamos começando a viver o princípio das dores, os anticristos, as pessoas se dizendo, eu sou o Cristo. Aí começa logo, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então nós estamos começando o princípio das dores. E nós vamos viver esse princípio das dores. Então aí no capítulo 22, versos 21 ao 26, como vocês estão vendo aí, é a conspiração dos profetas e dos sacerdotes. Devoram as almas, propriam-se de tesouros, multiplicam viúvas, violam a lei, profanam as coisas sagradas, não discernem entre o santo e o profano, não ensinam a diferença entre o impuro e o profano, ocultam os seus olhos dos benefícios dos sábados, da graça de Deus, e profanam a pessoa de Deus. Tudo isso é que eles fazem. Nós estamos vivendo ou não estamos vivendo tudo isso? A maioria dos pastores, das grandes igrejas aqui nos Estados Unidos, irmãos, terminam com profanação. Agora, uma das maiores igrejas que era considerada a igreja top, o pastor top, agora foi descoberto agora coisas horríveis a respeito dele, e o seu filho, o próprio filho, dedurou ele, que ele dizia, meu pai, ele mandava eu ver nos diretórios da secretaria da igreja os nomes dos membros, e quando ele pegava aquelas informações do filho, ele fazia profecias falsas, profetadas, e as pessoas falavam que ele era um grande profeta, porque eles devoram almas, eles se apropriam de tesouros, eles multiplicam viúvas, violam a lei, profanam as coisas sagradas, não discernem do santo profano, eles não temem mais a Deus. Tudo isso está onde? Ezequiel profetizou isso quase 780 anos antes da vinda do Senhor Jesus. Eles estão dos quase 2.750 anos, ele profetizou o que nós estamos vivendo em 2026. Aí vocês, mas isso aqui não foi dito para Israel? Foi, porque ela foi usada. Deus está usando aqui essa profecia para mostrar o que as nações estão imitando sem ter visto Israel fazer. Quando eu vivia em Washington, ali, quando o Mateus estava sendo gerado e que a Nete estava esperando o Mateus, eu recebi na minha casa um jornal, porque eu era assinante do Washington Post, e bem assim, na esquina assim, do título do Washington Post, veio um quadrinho, até o dia de hoje. Você que mora aí em Washington sabe disso. Vem um quadrinho e vem uma filosofia de algum escritor famoso da história que eles colocam ali no jornal Washington Post. E naquele dia estava escrita a seguinte frase: tenha cuidado com o que você faz
cuide das suas obras, porque os vossos filhos, quando crescerem, vão te imitar, mesmo que eles não tenham visto você proceder desta forma. Que coisa tremenda. Nunca esqueci esse provérbio, ficou gravado comigo. Ele está dizendo que é para você ter cuidado, porque os seus filhos, quando eles ficarem grandes, eles vão fazer as mesmas coisas que você, mesmo que eles não tenham testemunhado você fazer. Por que ele está dizendo isso? Porque é um espírito familiar que vive ali na família, que permanece na família, e que não foi destruído, que não foi expulso, que não foi lançado num abismo, que não foi atado, que não foi tirado, e que ele fica ali. E ele vai reviver essas mesmas condições nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Estão ouvindo isso que eu estou falando? E o capítulo 22, verso 27 ao 28, estou fazendo um resumo, né? Aí ele coloca aí, quando ele fala dos políticos, que nos versos anteriores que eu falei, fala dos versículo 21 ao 26, fala da conspiração dos profetas e dos sacerdotes que roubam o povo. E aí vem os políticos, são como lobos, prontos para derramar sangue, destroem almas, obtêm lucros desonestos. Os políticos está falando. E tem profetas de plantão deles mesmos que cobrem os seus atos malignos, como aquele homem que abriu o carnaval no Brasil, que estão trabalhando para eles. E aí eles assim, tem adivinhos mentirosos que falam em nome do Senhor Jeová. Então eles estão trabalhando aí para eles. E pintam os muros de cal para cobrir as denúncias que o povo faz nas ruas. Né? E aí coloca no verso, principalmente no verso 28, né? Falsos profetas que falam em nome de Deus, quando Deus não lhes há falado. E hoje isso é muito comum. Né? Você vai conversar com qualquer pessoa, né? Deus nem conhece nem o avô dela, quanto mais o pai, quanto mais ela. Nunca o nome dela foi conhecido diante de Deus, diante do trono de Deus. Que elas falam, oh, Deus falou comigo ontem, esse Deus falou comigo. Estava outro dia falando que do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25, 12 de Gênesis até o capítulo 25 de Gênesis, Deus fala com Abraão diretamente 8 vezes, indiretamente 12 vezes. Quando ele tinha 70 anos, até quando ele vai completar mais de 100 e poucos, 140 anos. Deus fala com ele 12 vezes. E ele era amigo de Deus, estava com Deus, falava cara a cara com Deus. E falou 12 vezes com Deus. E aí vem esses profetas falsos que pintam muralha com cal, muros caiados, como ele fala, o Senhor Jesus fala em Mateus 23, se referindo a esse texto de Ezequiel, esse capítulo 22, verso 28, né? Deus falou coisa nenhuma, rapaz. Que Deus falou o quê, rapaz? Meu Deus! Que Deus falou o quê? Que Deus falou o quê, rapaz? Você não sabe nem onde está sofonias, rapaz. Numa hora de tribulação você não consegue achar Naum. A minha avó colocou 100 cruzeiros no livro de Naum, um dos livros proféticos. Um profeta que ela encara profetizar para ela, para poder arrancar dinheiro da viúva. E ela colocou lá, muito sábia, colocou 100 cruzeiros. E ela, toda vez que ele ia lá, ela pedia para ver a Bíblia. E o dinheiro estava lá. E durante muitos meses, chegou a passarem anos, ela disse, você sabia que eu marquei a data no dinheiro do dia que eu coloquei aí na sua Bíblia, que você não lê? Como eu não leio? Eu sei quase de qual a Bíblia. Disse, não, você não lê a Bíblia. Tem alguns meses, quase anos, ou anos já, que eu coloquei aí 100 cruzeiros na sua Bíblia, no livro de Naum. Aí ele disse, meu Deus, se eu soubesse disso, não teria passado tanta necessidade. Ele queria dizer, se eu houvesse lido a Bíblia. Quantos de vocês estão me ouvindo aqui que também não sabem nem onde fica o livro de Sofonia? O livro de Hebreus, por exemplo. O livro de Hebreus, sabia que é um dos livros mais difíceis dos líderes hoje encontrarem, o livro de Hebreus?
Filemon, então, nem se diz. Porque não tem intimidade com Deus. Então, o que eles vão fazer? Eles vão inventar coisas, porque eles não têm o que dizer, eles não têm o que pregar. Porque quem prega e o povo reconhece isso, o povo abençoa. O povo reconhece que ele é um homem de Deus, que ele prega a palavra, que ele não fica inventando coisas e que não fica querendo adivinhar CPF ou algum documento que você tenha de uma pessoa, o endereço ou rua fulano de tal. Por que você vai achar maravilhoso que um profeta venha dizer o seu número de CPF? Hein? Você acha isso lindo? Você vai se meter nessa fila? Porque esses homens são aqueles que pintam com cal os muros dos políticos. Que passam o cal em cima das desgraças que eles representam. Seja eles quem forem, evangélicos, católicos ou não católicos ou ateus, é tudo farinha do mesmo saco, não tem nem como você... Ah, mas ele é crente, tudo farinha do mesmo saco, meu amigo. E aí ele coloca dos seus príncipes que nós estamos vivendo hoje, o que eles fazem, né? São lobos, prontos para derramar sangue, destroem almas, obtêm lucros desonestos, tem profeta de plantão que cobre os seus atos malignos. Está no 22, no verso 27 ao 28. E depois Ezequiel 22, 29 ao 31, que é outra parte, né? É sobre o povo da terra, porque o povo bate nos políticos, o povo bate nos sacerdotes, nos profetas, mas o povo é da onde saem esses príncipes, de onde saem esses falsos profetas. E o povo da terra oprime e rouba, né? Como eu disse ontem, que eu fui naquela igreja lá, que o pastor queria me dar de presente uma das televisões que ele tinha roubado da estrada ali na Regis Bittencourt, de um caminhão que tinha tombado, que ele achava que aquilo aí era normal. Era Deus provendo para eles. Aflige o pobre e necessitado, e não há quem esteja na brecha. E aí eu expliquei que era estar na brecha. Isso causou um impacto violento no coração de quem me ouviu. Já foram 27 minutos, deixa eu saudar aqui a todos vocês. Está aqui, deixa-me ver, aqui estão Francisco Júnior Correia, Paz do Senhor, Luiz Henrique, estava comigo ontem, Natson também, Rafael Melo, a Paz do Senhor, vai trabalhar agora, mas quando ele chegar, ele vai assistir. Que Deus te guarde no seu trabalho, Anete de Nelson, Francisco Silva, né? Eduardo Dreyer, eu dou valor, graças a Deus. Que bom, meu amigo Eduardo, é verdade. Norma Isabel, a paz do Senhor. Luiz Fonseca, sempre conosco, um grande amigo. Werton Costa Blarmino, a paz do Senhor. Amém, que bom que você está aí recebendo a palavra. Deixa eu ver aqui também, Luiz Fonseca, já falei. Francisco Silva, vi o presidente dos Estados Unidos cercado de pastores orando por ele. A maioria daqueles lá, irmão, querem aparecer. Você acredita, pastor Francisco, quando eles chegam nas igrejas deles, eles começam a falar que eles estiveram com o presidente e agora exigindo segurança porque ficaram famosos. Você acredita nisso? A maioria, não são todos, salvam-se ali uns 5. Pastor Patrícia, Fernando Costa, Cleberson Souza, né? Jefferson Gama, Jefferson Figueira, Deus abençoe, Daniel Anair, Adilson Rodrigues, grande abraço, meu pastor, pastores, Deus abençoe, Patrícia, Deus abençoe Fernando, né? Deus abençoe a todos vocês que eu não pude ler, que eu estou lendo com dificuldade, que eu estou muito longe do computador. Vamos então ao capítulo 23. Olha aqui a minha Bíblia, aqui, ó. Aqui é a minha Bíblia. E tudo isso eu passei, tudo isso aqui eu passei para a apostila. Tudo isso aqui eu passei para a apostila. Tardei bastante para poder fazer isso, madrugadas, foram várias madrugadas, preparando para esse encontro
com o objetivo de trazer a você clareza espiritual. Capítulo 23. E o que o capítulo 23 tem, pastor? Irmão Nelson, o que esse texto tem para ensinar para os tempos proféticos, os textos proféticos atuais? Então, o que ele vai mostrar aqui são o que aconteceu depois do primeiro rei, depois de Salomão, quando o rei Roboão e Jeroboão viveram a divisão de Israel, depois que Salomão reinou depois de Davi. Então eles dividiram, vamos fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui o Egito. Aqui um braço do Mar Vermelho, aqui. Vou colocar aqui. Aqui o Mar Morto, aqui. Aqui Jerusalém. Que tudo isso era uma língua, que era Judá, bem no meio. Vocês têm ali o Simeão. E daqui para frente, vocês vão encontrar aqui a divisão das partes do Reino do Norte. Vou colocar N grande. E essa parte aqui, Benjamim. Um pedaço de Benjamim. Aqui, do Reino Sul. E aqui ele vai colocar dois nomes aqui. Está aqui o mar. Aqui é o mar Mediterrâneo, fazendo aqui esse desenho agora para vocês. Tá aí, ó. Tá vendo aqui o mar? Aqui o Mar da Galileia aqui em cima e o Rio Jordão. E aqui embaixo vocês estão vendo aí o Mar Morto. Aqui Jerusalém, aqui esse ponto Jerusalém. Aí que eu coloquei 12 quadros. Não é assim que eles estão divididos, mas só para você ter uma ideia. De 12, de 12 saem aí 10. 10,5 no caso, né? Seriam 10,5, porque a metade da tribo de Benjamim. E fica 1,5 que fica com Judá, que é a tribo de Judá, e a meia tribo de Benjamim, porque Benjamim não seguiu. Então, essa parte de cima tinha bem aqui, tinha uma cidade chamada Samaria, que veio ser chamada de capital do Reino do Norte, e aí embaixo Jerusalém, tá vendo aqui? A capital do Reino do Sul. Isso é um pouco de geografia, um pouco de história, para que vocês entendam o capítulo 23. Mas qual é o sentido do capítulo 23 do lado profético? Vocês vão saber agora. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, no capítulo 23, a partir do verso 1, aí na sua Bíblia, ele começa a dizer: veio a minha palavra de Jeová, dizendo: filho do homem, havia duas mulheres, filhas de uma mesma mãe. Uma mãe e duas mulheres. Então, ora, essa mulher ela não teve seus filhos, essas duas filhas, elas não tiveram essas duas filhas sozinhas, elas tiveram um marido. Eu vou ter que pegar aqui o pincel, um momentinho. O que eu quero mostrar para vocês é terrível. É terrível o que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Para vocês entenderem, para vocês compreenderem o que eu quero dizer. Então eu tenho aqui Abraão, e aqui eu tenho Sara, e eu tenho Agar. E agora eu tenho de Abraão com Sara e de Abraão com Agar. Com Agar vai ter um fruto. O fruto é Isaac e o outro fruto é Ismael. Olha aí onde que eu estou indo, hein? Aqui eu estou falando do pai. Estão vendo aqui? Aqui, ó. O fato, veja só, o fato de você ser filho de Abraão, tá vendo aqui? Não quer dizer que está assegurado ou garantido
que está assegurado ou garantido que você vai ter um excelente caráter, um excelente destino, um território e uma promessa. Vocês estão vendo aí? Ah, mas eu sou filho de Abraão. É como as pessoas dizem, não, eu sou filho de Deus. Mas quem foi a mãe? Quem foi a sua mãe? Porque o importante não é você ser filho de Abraão. O importante é quem foi a mãe que teve intimidade com Abraão para que você nascesse. Quem é a sua mãe? Né? Essa é uma pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Ah, mas fulano de tal é meu irmão por parte de pai, mas não é irmão da mesma mãe. Aí você tem o caráter de Isaac, porque a sua mãe é Sara. Você tem o caráter de Ismael, porque a sua mãe é Agar. Então, o que eu quero mostrar para você agora é fazendo uma pergunta para você. Não importa se seu pai é Abraão, eu quero saber quem é a sua mãe. Porque é exatamente a sua mãe que vai dar o destino. O destino. Ela que vai te ensinar, ela que vai carregar você lá dentro da placenta que o teu pai que gerou. Porque está provado cientificamente que a placenta, ela é carne do pai. A placenta é carne do pai. Você sabia disso? Estude, senão você nunca vai falar de ciência com exatidão, com eficiência, com eficácia. Está me ouvindo? Quem é que te gerou? Quem é a mãe? Ah, meu pai, o meu pai, olha só que coisa tremenda isso aqui. Meu pai. Ah, meu pai é Abraão, mas pergunto quem é a sua mãe? Aí eu falei isso para mostrar o que eu quero mostrar agora. Que está exatamente aqui no verso, capítulo 20. Ai, a profecia aí. Aí no capítulo 23, verso 2. Filho do homem, havia duas mulheres, filha de uma mesma mãe. Olha só, agora vai ser o contrário. Então agora eu vou ter agora uma mãe. Olha só aqui, ó. Eu vou ter uma mãe e eu vou ter duas filhas. Ele vai colocar o nome das filhas. Veja, ele vai colocar o nome das filhas de Olá. E a outra filha, ele vai falar Olibá. Então ele vai colocar aqui duas filhas. Duas filhas. Mas essas filhas não nasceram. Essas filhas não nasceram sozinhas da mãe, porque a mãe precisava de um pai para as filhas. Então é igual o que eu estou falando sobre Abraão. Está vendo aqui? Ó? Que tremendo é o Senhor na sua palavra profética. Mas como que você ia saber disso se eu não pudesse colocar para você aí o caso do Abraão? Então o que eu vou colocar agora? Eu vou colocar agora que são filhas de uma mesma mãe, só que elas são filhas de pais diferentes. Então eu tenho aqui o pai, eu tenho aqui o pai, eu tenho aqui o pai, aqui eu tenho a mãe. Então ele está colocando aqui que Olá é o reino do norte, é Samaria, e Olibá é o reino do sul, que é Judá. Pegou o reino do norte, que é o reino do norte, que ele chama de Samaria, né, que ele coloca aqui, coisa tremenda, que são esposas, que ele está falando, ele coloca aqui as duas cidades como esposas de Deus o Pai. Assim como a igreja é a esposa de Cristo, então como essa nação que é única foi dividida, ele coloca aqui como esposa do Pai. Veja só que coisa tremenda isso aqui. Como é isso, pastor Nelson? Vamos estudar. Aí ele coloca aqui filha de uma mãe. E ele vai colocar, olha só, veja só, viu?
Olá, reino do norte. Aí tem um pai. Quem é o pai? Aqui é Jeroboão. E esse aqui, desse lado, esse é Jeroboão. Isso. E desse lado ele vai colocar um pai. Ele vai colocar um pai aqui. Que nós vamos colocar aqui este pai. Este pai aqui vai ser os caminhos de Davi. Os caminhos de Davi. Então nós temos os caminhos de Jeroboão e os caminhos de Davi. Pronto, aqui está o desenho. Estão pegando aí? Por isso que Olibá, está aqui, ó, Olibá, será Judá. Será Judá. E Olá será Samaria. Estão vendo aí? Só que ele diz filho de um pai diferente. Então, olha só que coisa tremenda. Israel esteve no Egito. Então, nós temos aqui a mãe, que ele vai colocar aqui, que é o Egito. O Egito. Que tudo começou lá no Egito. Por quê? Porque lá no Egito, a nação hebreia aprendeu a adorar Moloque, aprendeu a adorar Baal. E eles no deserto, quando estavam uns 40 anos no deserto, alguns dos principais líderes deles fugiam para a floresta, fugiam para os matagais para adorar Moloque. O mesmo Moloque que Raquel guardou debaixo das pernas no dia em que Jacó saiu das terras de Labão. E Labão, eu esqueci de falar para vocês ontem, que eu esqueci, deu um branco ontem. Então, vocês têm aí, tá dando para aclarar? Quem está aí, dá um sinal de vida aí, vocês estão aí, né? Dá um sinal de vida aí. Estão muito calados, estão quietos. Cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Tem um sinal de vida. Estou vendo aí, estão aí paradinhos. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o texto profético, na sua simbologia, mostra o reino do norte e o reino do sul. E então ele vai começar a colocar aí a tristeza das atitudes. O capítulo 23, ele vai mostrar aqui. E os nomes delas eram Olá, a mais velha, e Olibá, que significa, a primeira significa Olá, significa sua tenda, e a segunda, Olibá, significa minha tenda está nela. Sua irmã, as quais foram minhas e tiveram filhos e filhas. Então, que mostra que Deus, o Pai, tinha a nação de Israel como esposa dele. Mesmo antes da divisão que houve. E agora ela se metia, irmãos, com esses falsos deuses. Olha só como é que é incrível aqui. Aí diz assim, Olá, que é Samaria, que é o reino do norte, me foi infiel. Enlouqueceu-se pelos seus amantes, que aí é Samaria, viu, irmãos? Aí é Samaria. Me foi infiel, enlouqueceu pelos seus amantes, os assírios, seus vizinhos, que vestidos de azul, governantes e sátrapas, jovens esbeltos, todos eles montavam a cavalos. Ela ficou perplexa pelo reino da Síria. Isso que ele quer dizer, que ela dispensou os seus favores, verso 7, pois eram homens mais escolhidos da Síria, os mais escolhidos da Síria. No verso 8, diz assim, não abandonou suas antigas fornicações. Ela, que era esposa do pai Jeová, o ancião de Dias, né? Que é aquele lá do capítulo 4 de Ruth, que quando Boaz diz assim, eu vou falar primeiro para o meu irmão mais velho, porque ele tem direito de resgate, vamos ver se ele vai resgatar. Aí ele foi e falou para ele, quando ele ia passando longe, ele clamou,
Irmão, ele veio, capítulo 4 de Esther, e disse, eu tenho aqui essa mulher, você tem direito de resgate dela. Aí ele disse, eu a resgatarei. Mas quando ele olhou para Boaz, ele viu o rosto de Boaz triste. Que aquele irmão mais velho é tipo do pai, é tipo do ancião de dias. E Boaz é tipo de Cristo, que tem a gentia a igreja, que ele encontra para redimir a igreja. Quando o seu irmão mais velho, que é o pai, viu que ele ficou triste porque ele disse que ia redimir Ruth para ele, aí ele para e disse, não posso redimi-la, porque eu vou ter problema na minha herdade, eu vou ter problema com a minha mulher que eu tenho. E eu não quero dar ela essa colher de chá, eu não quero dar para ela esse erro para que ela jogue na minha cara que eu também fui infiel. Porque eu permaneço fiel. E eu sempre serei fiel. Eu estou falando aqui do pai, do ancião de dias, do irmão mais velho de Boaz, o redimidor de Israel. Então, ele está falando, elas foram minhas e tive filhos com ela. Olha só que coisa tremenda, irmãos. E aí ela diz assim, o texto, né, a profecia aí do capítulo 23, ela fornicou, dispensou os seus favores. E diz assim no verso 9, porque, no verso 8, porque ali, em sua mocidade, se deitavam com ela e apalpavam os seios da sua virgindade e derramavam sobre ela a sua lascívia. Está vendo aqui? Por isso a entreguei nas mãos dos seus amantes, nas mãos dos assírios, pelos quais se enlouqueceu. E no ano 722, os assírios, através de Senaqueribe, mas tem outro antes dele, e termina e culmina com Senaqueribe, que ele vai e ele pega as 10 tribos e meias do reino do norte de Israel, que é chamada aqui tipologicamente como Samaria pelo profeta Ezequiel, e as dispersa entre as nações da terra daqueles anos. E até o dia de hoje, as tribos de Israel, as 10 tribos e meia, ainda não voltaram, porque elas se dispersaram e se misturaram aos gentios. Somente a tribo do sul, que foi levada em 587, porque se contava de trás para frente, né? Por isso em 587, que Nabucodonosor entrou não no ano 600 ou no ano de 587, mas só depois que Nabucodonosor veio e levou cativo 587 a tribo que tinha sido levada em 722 por Assurbanipal, que foi o rei da Síria, e dispersou as 10 tribos entre as nações. E no meio lá, como está escrito lá, em 1 Reis, capítulo 17, ele colocou ali os caldeus, colocou a Fai, colocou as nações, trouxe as nações estrangeiras e colocou no lugar das tribos em que a capital do Reino do Norte era chamada de Samaria. E ali os samaritanos são chamados assim porque a origem deles não é de Abraão, a origem deles é das nações caldeias, das outras nações que o rei Senaqueribe colocou no lugar das 10 tribos. Por isso eles foram chamados de samaritanos, né? Mas que antigamente era chamada de Israel. Ele está falando de samaritanos por causa da tipologia que os profetas arrumaram quando eles estavam profetizando sobre isso. E é bom que você entenda isso, que você tenha esse conhecimento. Então, o que ela fez? Essa que é a mais velha, ou lá, como está escrito aqui, que em Oséias é chamado por outros nomes, que aí você vai colocar ali, não, Loami, né? Loami, Ami, você vai ver lá também aquele problema lá com os nomes, é a mesma história, como se Oséias tivesse lido o capítulo 23. O capítulo 23 de Ezequiel é o mesmo, é o livro inteiro de Oséias. Então você vai ler o capítulo 23 como se fosse o livro de Oséias. Todo o livro de Oséias. Isso aqui é para você acrescentar
Jefferson, aí o seu conhecimento. Então ele vai colocar aí o verso 9, desde a virgindade, verso 8, né? Apalpavam os seios da sua virgindade quando estavam no Egito. Só que o livro de Êxodo não conta isso. O livro de Êxodo não vai contar isso. A gente só vê Moisés entrando lá, tirando o povo do Egito. Aí nós vemos o povo oprimido. Por quê? Porque o povo, a nação estava sendo apalpada. Olha só que coisa. O seu seio, o seio da sua virgindade no Egito, estava sendo apalpada pelos falsos deuses do Egito. Vocês estão vendo? Por isso que ela é filha os dois, né? Olá e Olibá são filhos da mesma mãe. E essa mãe aí você vai colocar Egito. Egito. Por isso que você vai ler aí, ó, Egito. Então, nós temos o pai. Aí você vê o Jeroboão aqui, ó. O Jeroboão. Aonde foi que Jeroboão estudou? No Egito. E quem é Jeroboão? Filho de Gerson, lá atrás. Filho de Moisés. A linha dele vai acabar lá em Moisés. Você vê que na mesma casa vai ter o filho mau e o filho bom. Jeroboão é filho direto de Moisés lá atrás. E ele apareceu um exemplo. O que ele fez? Ele era achegado ao Egito da mesma forma como Ló era achegado a Sodoma. E onde foi que ele fez universidade? No Egito. Quando ele assumiu o poder, depois de Salomão, que ele assume o poder, então o que ele faz? Ele levanta um bezerro, expulsa os sacerdotes do Reino do Norte para Jerusalém, e agora ficam só os sacerdotes das orgias e os sacerdotes que ministravam ao bezerro que Jeroboão havia feito, o mesmo que Arão havia feito lá no capítulo 32 de Êxodo. Você está vendo aí que o espírito maligno familiar ficou presente aí durante a história? E isso tem a ver com o quê, irmãos? Na teoria da teologia, da escatologia, é porque vai desembocar no anticristo. Vai desembocar numa nação que vai ser enganada. Vai desembocar num templo, que é o terceiro templo, no qual o anticristo vai entrar para o lugar santíssimo, para colocar ali o seu ídolo principal, que é Moloque, que vem desde o Egito, que vem desde as terras de Labão, que eles levaram naquela grande caravana, quando Jacó foi para o Egito, em Êxodo capítulo 1, vem Moloque, fica com eles, eles saem pelo Mar Vermelho com Moloque, eles adoram Moloque, acrescentam mais Acera, depois acrescentam mais Baal, quando eles estão na terra, que são os deuses de Canaã, para fazer conforme as obras dos povos de Canaã. Aí você diz assim, porque Jesus disse, é necessário que isso aconteça? Porque o texto do capítulo 22 diz que Deus vai atrair a nação para uma panela de fogo em Jerusalém, capítulo 22, verso 21. Eu os congregarei e aterei sobre vós o fogo do meu furor e sereis fundidos no meio da cidade, que é Jerusalém. 2026, está acontecendo isso agora. O povo está saindo. O povo está saindo de Jerusalém em massa. O povo está saindo em massa das terras de Dubai. O povo está saindo. Os judeus estão saindo em massa de Jerusalém, meus irmãos. E aí, muitos estão quase proibidos de sair, porque já é a vida deles. Aí ele fala assim, eu vou trair vocês do meio das nações de volta e vou colocar vocês em Jerusalém, farei de Jerusalém uma panela de fogo, para que o vosso coração se arrependa e creia no Senhor Jeová. Estamos vivendo agora, 2026, agora, exatamente. Mas estou com esse texto que eu já dei essa aula, Ezequiel 22, 21. Então, no capítulo 23, ele vai contar a história de Israel, de como essas duas mulheres, a Olá e a Olibá, que vocês estão vendo aqui, que é Judá, que é que se manteve. Então, nós não temos ninguém que possa dizer com certeza
quem é da tribo de Naftali, quem é da tribo de Zebulon, porque eles se dispersaram no meio das nações e não voltaram ainda. Por isso que Deus vai ter que marcar no mundo. Vai vir um anjo de Deus. Quem sabe ele já está fazendo isso? Que ele vai marcar 144 mil para poder marcar a nação hebreia. Este é de Judá, este é de Zebulon, este é de Naftali, este é de fulano de tal. Estou dando só um exemplo, não estou dizendo que vai ser esse nome, porque 2 tribos não vão ser marcadas por causa das 2 testemunhas, porque elas vão morrer. E o remanescente que vai ser marcado, eles não vão morrer. Eles vão ser transformados em vida para não morrer. Que coisa tremenda isso aqui, que são chamados de remanescente de Israel. Veja só que coisa tremenda, né? A escatologia. Aí as pessoas estão procurando lá em Apocalipse. Pobre deles, eu fico com vergonha até. Você me perdão, viu? Eu não estou zombando deles, não. Eu estou até com pena deles, coitados. Olha, irmão, você é muito bem-aventurado de estar com a gente no Seminário Osana, viu? Nós temos Bíblias. Aqui estão. Qual seminário que tem 7 Bíblias para os alunos? 124 livros para os alunos. 250 apostilas fora os livros para os alunos. Mapa teológico para eles saberem o que eles vão estudar para os alunos. Hein? Que tem aula gratuita, igual eu estou falando aqui, como se eu estivesse numa classe de aula de doutorado ou de mestrado, dando aula para vocês. Desde aqui, estou aqui nesse momento, sentado na mesa do meu pequeno estúdio que eu tenho aqui, e diretamente daqui dos Estados Unidos, propagando a mensagem do Senhor para o mundo, para o mundo, para o mundo, mundo. E bem-aventurados aqueles que podem ouvir, né? E nós temos tanto material que eu nem sei, que eu esqueço todos eles, que tem uma enciclopédia teológica, meus irmãos. Uma enciclopédia. Eu tenho o livro Cavalo de Fogo, que é uma... É uma novela teológica. Quem já leu esse livro é muito abençoado. Que é uma novela teológica, Cavalo de Fogo. Que é tudo que eu disse para vocês em uma forma de uma novela. Né? Entre o repúdio e o divórcio, para você saber que Deus odeia o repúdio, e algumas Bíblias traduziram divórcio erradamente, a palavra é apolui, não é divórcio, que é outra palavra. Crentes piratas, para poder trazer um caráter para os estudantes, para que eles aprendam a não ser piratas. Livro de Cantares, que é um livro sobre a família, para você aprender como é que se explica Cantares, que os pastores... É a igreja. Que igreja o quê, rapaz? Cantares não é um livro para a igreja, é um livro para a família. Ó, Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que é um livro tremendo, cheio de ilustrações, olha só. Cheio de ilustrações por todos os lados, para você aprender a escatologia, essa que eu estou ensinando para vocês. Que a Bíblia Ilustrada, essa é a minha pessoal, que é a Bíblia Ilustrada, a Bíblia Missionária. O portal da teologia para você entender a martiologia, a antropologia e soteriologia, para você se preparar para entender que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para nós nascermos na terra e na terra elegermos a Deus como Josué fez. Ninguém está predestinado para ser condenado e ninguém está predestinado para ser salvo. Porque em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, diz que Paulo diz assim: é obrigatório a mim, eu estou obrigado a pregar o evangelho aos eleitos para que eles sejam salvos. Ora, se eles já são salvos por serem eleitos, por que eles têm que crer no evangelho? Pense comigo, seja racional. Dunamilogia, o estudo dos milagres. Você que está pregando cura divina. Cura divina não é pregação, ela é resultado. Você não precisa fazer noite de milagres, tem que pregar a palavra e vai ter milagres. É resultado. Paulo disse: eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o evangelho. O batismo é resultado. Não tem noite de batismo. Larga de ser besta, rapaz. Presta atenção no evangelho, olha só que coisa. Episcopologia aqui, coloquei aqui um trabalho do ministério, o respeito que nós temos que ter pelo episcopado, o ministério que não é presbítero de terceira categoria, e sim são os 5 ministérios, esses que são os presbíteros da igreja.
Também eu falo como que Deus chama uma mulher por voto para realizar a obra de Deus. Começo desde quando Jesus trabalha ali com Maria, quando ele levanta da sepultura para poder mostrar para ela que o que ela perdeu no Éden, ele está devolvendo ali no jardim da sepultura para as mulheres. Soteriologia, o estudo da salvação. Será que ela é tão fraca que qualquer espinho que você vai dar, você vai perder a salvação? Será que o Espírito Santo sai quando você peca? Quem te ensinou isso, rapaz? Meu Deus do céu. É muita besteira, viu? Proscuneologia, esse aqui é o mais grosso, e esse aqui é o mais fino, são dois. Foi o único que eu fiz dois, que é o estudo das ofertas do Antigo Testamento, e depois o outro é a tipologia delas lançada no Novo Testamento. Alguém disse que Jesus nunca falou de dízimo e oferta no Novo Testamento. Todas as 42 parábolas, ele fala de dinheiro. Você pode falar de outros assuntos, você pode. Pode sim, claro que você pode. Mas quando Jesus fala das parábolas, está falando de economia. Não é finanças, não, é economia. A economia de Deus, mas você não sabe ler isso, você não sabe interpretar essas coisas, não sabe estudar. Aí tem um livro de desenhos teológicos, irmãos. Aqui todos os desenhos que eu faço, esses desenhos que eu faço aqui, ó, tudo vai para esse livro. Lá vai vir o 3 e o 4, desenhos teológicos 3 e 4. Esses desenhos eu coloco aqui só nos livros teológicos, tá vendo aqui, ó? Os livros teológicos, para que você possa tira uma cópia e você vai pregar. Então, aí você vai explicar na noite de terça-feira, número 2 aqui, todos os desenhos teológicos. Fora as apostilas que eu faço. 204 apostilas. Você não tem todas porque eu não publiquei? Eu devo ter publicado aí umas 70, 80 delas. Essa é uma delas que você pode baixar, que é do curso. Então, parei para levar você a compreender quanto material, bíblias, apostilas, livros, mapas teológicos. Só de mapas eu tenho uns 4 ou 5. Eu tenho um de 8 metros e 36 centímetros. A riqueza da nossa escola, irmão. E eu não estou falando isso por presunção, não, mas eu quero ver você mostrar uma escola que tenha mais material do que a nossa escola do Seminário Osana no globo da Terra. Olha só o que eu estou falando. No globo da Terra. Quero ver você mostrar. Não tem. Que tenha uma só Bíblia, que seja da própria escola. Uma. Né? Eu tenho 7 publicadas e aí tenho já 8 para serem publicadas. Tenho a Bíblia da eleição, a Bible Election, tenho a Bíblia da família, a Bible Family, eu tenho a Bíblia da economia, a Economic Bible, eu tenho a Chaplain Bible, que é a Bíblia do capelão. Todas essas Bíblias estão prontas para serem edificadas. Eu estou esperando um grande mover de Deus, que Ele nos abençoe e nos dê a graça de publicá-las. Estou esperando um milagre de Deus. Porque os recursos estão na mão de alguém que Deus vai levantar para nos ajudar. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu só saudar aqui alguns alunos que eu estou vendo aqui que entraram depois. Maicon de Para. Você tem um mapa? Maicon, nunca mais você falou comigo. Você está brigado comigo, Maicon? O que aconteceu com você? Hein? Ivani, não sei se vou poder ler antes do arrebatamento. Vai sim, porque na ocasião do arrebatamento, seus olhos vão ficar melhores do que a águia. Hein? Adilson Rodrigues. Kleber, meu grande amigo. Que coisa tremenda estás aí, hein? Quase não te vejo aí. Adilson Rodrigues, né? Ivani, Francisco Silva, Edu, Anderson Nunes. Deixa eu marcar vocês aqui. Mauro Ferreira, fazia tempo, né, que eu não te via. Jefferson, enfim, são vários. Que Deus abençoe, que vocês possam assistir pelo menos umas 3 vezes essa aula, que eu parei aqui. Qual o versículo que eu parei? Parei no versículo 10. E então amanhã eu termino e vou até o versículo, esse é grande, hein? É o versículo 49. E aí nós vamos entrar propriamente dita no capítulo 24. Nós vamos descobrir o Trump, nós vamos descobrir o presidente da China, nós vamos descobrir Dubai, nós vamos descobrir Dubai, tudo está aí.
esse texto, dos 24, 25, 26, 27. Vocês vão ver que coisa tremenda. Continue fazendo, não perca. Amanhã de volta. Estaremos aqui. Às vezes dá um cansaço tão grande que chega a hora assim, meu Deus, não tenho condições físicas para fazer a aula. Mas quando eu começo, Deus começa a me encher de alegria e de gozo. Eu começo então a dar a aula como se eu não tivesse nenhum cansaço. Graças a Deus. Orem por mim e baixem a apostila, porque é a forma de vocês me ajudarem para que eu possa ter material para oferecer para vocês. Porque se você só assistir a aula, mas você não baixa a apostila, você não contribuiu para isso. E é tão pouco que você pode oferecer para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho em nome do Senhor Jesus. Quando eu faço esses cursos, eu não tenho como viajar para pregar. Não tem como sair viajar para pregar, ir para alguns lugares onde eu tenho as portas abertas. Eu tenho que ficar aqui no meu escritório. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que crer que Deus vai prover. Que Deus vai abrir uma porta para provisão, para comida, né? Para pagar o aluguel, para pagar os gastos. Deus vai chamar, Deus vai tocar em alguém para dizer, pastor, fique aí, que eu estou segurando a corda aqui. Pode ir lá fundo no poço, que eu vou segurar a corda aqui para você. Que Deus levante pessoas que possam fazer isso. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visite nosso site, compre nossos materiais, meujesus.org. Ali estão todos os materiais que eu acabei de anunciar para vocês. Um beijo carinhoso. Um grande abraço.